está aberto o bar. Se está aberto um brinde, salve, salve, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Boteco Elétrico, seu podcast ou videocast de conversa de bar. Assuntos que poderiam ser tratados na mesa do bar, sendo conversados no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito. Eu sou Rafael Castanha, na minha frente, Guilherme Oliveira, Shot, tudo bem? Salve, salve! Como é que estamos nessa sexta-feira? Tudo certo com vocês? Vocês aí assistindo ao vivo, o pessoal que está ouvindo agora depois, seja qual o dia que você está ouvindo, um brinde a você, ó. E como de costume, temos comentários. O Vitor, não sei de onde ele disse que eu gosto é de cerveja de milho. Falando do episódio anterior, do embate puro milho ou puro malte. Ele fala que gosta de cerveja de milho, que bebe até o cu cair da bunda. Heineken enche e passa mal de ressaca. Esse é um podcast mais 18, né? Já começamos, mais 16 na verdade, né? Palavrão pode a partir dos 16. Eu acho que você está corretíssimo, o Vitor, porque esse negócio pra beber bastante, mano, não existe outra alternativa a não ser a boa e velha cerveja de milho transgênico, diga-se de passagem, né? Que é o nosso aqui. O nosso especialista em cervejas e produtor do episódio passado falou que é não só milho, como milho transgênico. E a prestação de contas vem do placar da nossa enquete de puro milho ou puro malte. Como é que ficamos nesse embate? Nas porcentagens, ficamos 45% para puro milho contra 55% para puro malte. Olha, foi uma porcentagem bem apertada, né? Levando em consideração que normalmente quando essa discussão surge, a grande maioria da galera defende o puro malte, né? É difícil alguém sair em defesa do puro milho. Nós somos pioneiros nessa prática, eu acredito. Eu acho que um resultado assim, não sei se justo. Justo seria uma vitória esmagadora do puro milho. E se você quer mandar seu comentário, quer responder, quer interagir com a gente, siga a gente no @Boteco Elétrico Podcast no Instagram e procure por Boteco Elétrico no YouTube ou no seu agregador de podcast que você esteja ouvindo esse programa. Bom, e o que temos para hoje, Guilherme? Hoje a gente vai juntar aqui duas das maiores paixões nacionais, que é a desorganização política e o futebol, com uma pitadinha de pandemia global, né? Então o resultado aí, o que a gente vai discutir, que são as maravilhosas peladas clandestinas, né? Que foram aí o pontapé inicial, que foi culminando numa bela tabela, que acabou no gol de letra, que foi a volta dos campeonatos estaduais aos 80 mil mortos do segundo tempo. Meu Deus do céu. 1 minuto de silêncio depois dessa, antes de começar esse jogo. Você acha que começou muito pesado? Começamos pesado, dando um minuto de silêncio. Mas enfim, falaremos sobre futebol, porque boteco e futebol combina. Combina, não? Sem sombra de dúvida. E a gente costuma... pelo menos eu costumo ir bastante a bar para assistir o jogo. Para assistir jogos de futebol. Inclusive, tem aquela premissa, quando eu vou escolher um bar para ir, será que passa jogo? O bar do será que passa... E de que time que é o jogo que passa, né? Porque existem os bares, tem o bar que passa os jogos do Palmeiras, o bar que passa o jogo do Corinthians, do São Paulo. Você tem que ver onde que você vai para você não cair em território inimigo, né? Porque daí é perigosíssimo. Tem dessa também. Inclusive, mais antigamente tinha um negócio do será que tem Premiere, né? Porque será que tem Premiere, verdade. Você queria assistir o jogo do seu time que passava no Premiere, que era fora do horário habitual de jogo do brasileiro, que é quarta-noite ou domingo à tarde. E fora disso, era só no Premiere da Globo, né? No famoso pay-per-view, e era poucos os bares que tinham. Você lembra disso? Assim, é o diferencial do bar, né? Eu não sei, né? Acho que o nosso range de atuação do podcast é mais o pessoal do interior mesmo aqui, né? De perto de Presidente Prudente, perto de Marília. Não sei como é que era isso nos grandes centros, mas pra cá realmente não era todo bar, porque os bares eram pequenos, principalmente os mais botecos, assim, é pequeno, né? E às vezes o cara não ia pagar uma grana pelo pay-per-view, e isso começou a ser um diferencial, né? Então, o cara que tem uma porção diferente, o cara que vende um chopp diferente e o cara que tem o Premiere. O diferencial dele é esse.
O cara que inclusive colocava aquele banner honestíssimo, né? Jogos do Brasileirão aqui, ou Paulistão aqui, qualquer coisa do tipo, pra chamar a galera, né? Exatamente. Já vou falar aqui que começaram interações no nosso chat da live. O Felipe mandou que tem bar que passa jogo sem o áudio. E é verdade. Às vezes o bar tá muito cheio, não tem o áudio. E eu confesso que me incomoda. Eu acho meio mas é esquisito, né, o jogo sem o áudio, mano. Putz, eu não gosto. O que você acha? Cara, eu acho esquisito. Não consigo muito imaginar você assistir um jogo sem a narração aí. Principalmente se for Copa do Mundo e se não tiver o Galvão Bueno. Você fala, se não tiver o Galvão Bueno, é bom ou é ruim? É ruim. É ruim. Então, você viu o Galvão, né? Ele deu a volta completa, porque eu não sei se foi na Copa de 2014, acho que foi 2014, que a galera fala assim, não, que eu odeio o Galvão, que não sei o que eu não quero assistir com o Galvão. Teve essa onda, você lembra disso? Não, essa onda, eu acho que o Galvão teve o auge, aí começou a ser odiado. O Galvão não prestava mais. E aí depois, agora, mas eu no caso não consigo desassociar a seleção brasileira e Galvão Bueno. No dia que o Galvão parar de narrar, eu paro desse jogo da seleção. É simples assim. Graças a Deus. E como a gente estava falando do futebol aí e do futebol em plena quarentena, em plena pandemia, eu acho que tem dois futeboys, se assim a gente pode falar. Futeboys. O clandestino e o profissional. O clandestino é esse aí que tem um pessoal que resolveu não parar de jogar futebol. Resolveu continuar indo, furando a quarentena, marcando os rachões, a pelada, chame como quiser. E tem agora a volta dos estaduais. Mas eu fico de cara como a galera tem coragem de ir jogar bola com 10, 15 pessoas e tendo contato e suando um na cara do outro e voltando pra casa como se nada tivesse acontecido. É uma troca de fluidos intensa aí, né? Porque, você é suado, você vai dividir uma bola com um cara ali, é respingo de um pro... Eu não sei se o suor passa, na verdade, né, o vírus. Mas, enfim, é uma você troca grita de fluidos na cara intensa. do outro, qualquer né? dividida aí, você praticamente trocou 100% do que você tinha produzido no seu corpo ali com 100% do cara. Eu confesso que eu tive alguns convites para futebols clandestinos, mas neguei, porque não tenho coragem de jogar com tudo isso que está acontecendo no Brasil. E em plena pandemia, em plena 80 mil mortes, como o Shot bem ressaltou, voltaram os estaduais, ou seja, voltou o futebol profissional. De um jeito meio estranho, que é o quê? Sem torcida e a turma ali do banco de máscara, mas tudo muito estranho. Os caras botam uns bonecos, né, na torcida, você viu isso daí? Isso eu achei a coisa mais bizarra que existe. Deixa ser, mano. É assustador o negócio, uns bonecão, aqueles tipo de... tipo aqueles modelos de loja, assim, que o cara tira uma foto e põe de tamanho real, Isso. Bota uns bonecão assistindo o jogo, esquisitíssimo esse negócio. Mas o que é pior, é o estádio sem torcida ou totens de torcida, que você tem que pagar pra ter sua foto, e ficar um DJ colocando som de torcida na caixa de som. Ah, é pago? Cara, eu achei que não era. É mas pago? Você paga. Nossa, manda fechar o Brasil que falhou. Não é possível, mano. É pago o bagulho, você tem que pagar uma grana pra estar lá. Paga uma grana pra estar lá. Cara, tem um totem aqui de um clube, R$110. Eu não tenho nem o que comentar, mano. O que eu vou falar disso daí? R$110 pra você assistir o jogo da sua casa e os caras meteram um papelão com a sua cara no estádio. E ter a sorte da TV que vai transmitir, filmar pra você falar, olha lá eu. E só. Cara, você não pode nem dar um tchauzinho, mostrar um dedo médio aí pra câmera, dependendo da situação do seu time. Não pode, que isso inclusive é uma das coisas muito legais de quando tem jogo, filma a torcida, sempre tem algum flagra, né? Sempre tem. Alguém tem fazendo flagra. alguma cagada. Isso é sensacional. Mas agora, o que temos? Totens. E é muito estranho. Tava assistindo o Campeonato Paulista essa semana, né?
jogadores entrando de máscara, depois tira, quem tá no banco. E aí fica uma coisa muito estranha, né? Porque os caras que vão pro banco estão de máscara, depois a câmera corta pra eles, tem gente sem máscara, aí o técnico tá de máscara, depois tá sem, Cara... É aquele tira e põe de máscara habitual aqui do interior paulista, né? Eu acho que ele se estendeu pro estado inteiro. Eu não sei se em São Paulo era diferente. Lá me parece que o pessoal era um pouco mais precavido porque a situação lá era mais feia. Mas aqui é assim, o cara, ele vai de máscara pro lugar que ele tem que ir, aí ele chega, ele tira, e aí ele fica fazendo o que ele tem que fazer. Aí se chega alguém, chega um cliente, se for uma loja, ele põe a máscara de novo. Mesma coisa no futebol, ele vai no banco de reservas ali, ele senta de máscara, aí ele tira, conversa, põe de novo, tira, conversa, põe. Mete a mão na cara. Mete a mão, esfrega. Aí fala que a máscara não funciona, né? Fala assim, não, mas é porque lógico. não funciona muito bem a máscara e eu não sei se preciso usar. Tem a cara que os caras que não usam no nariz, na boca, só usa na boca, e tem o cara que usa na garganta. E o cara que usa pendurado. Eu sempre me pergunto se esse cara que usa na garganta, ele fez aquela traqueostopia, que faz Só um furinho pode. aqui. Só pode. Porque vai estar protegendo o quê? Então, às vezes ele fez aí, mano. E pra não ter que usar duas máscaras, né, uma em cima e embaixo, ele usa só no buraco que ele usa pra respirar. E tem o cara que usa pendurado. Só aqui na orelha, né? Mas aí... Essa aí foi moda que o nosso querido capitão Presida lançou aí naquela coletiva, né? Na fatídica coletiva que o cara não deu conta de botar a máscara. Mas, olha só, Shot. Como a gente também tá fazendo o quê? Tá cagando um monte de coisa aqui, sem saber nada. Como trouxemos um convidado com opinião qualificada. Por quê? O especialista veio de novo, graças a Chegou. Deus, podemos apoiar toda a baboseira que a gente fala nas costas de alguém que sabe o que tá falando. E o legal desse episódio é que temos nosso primeiro crossover de podcast. E vocês achando aí que quando a gente falou do Faustão e Gugu no episódio sobre a TV brasileira era o maior de todos os tempos, né? Não esperavam por essa. O maior vai acontecer agora, um crossover entre o Boteco Elétrico e o Jogo é Hoje. Uma web rádio e um podcast sobre futebol, principalmente sobre o lado B do futebol. E hoje a gente vai trazer aqui no nosso programa o Ed Lucena. Ed, tudo bem? Seja bem-vindo, cara, ao Boteco Elétrico. Pô, felicidade estar aí com você. Bom, então, se temos o Ed e temos nesse crossover junto com a turma do @o jogo é hoje, sigam nas redes sociais. Além do Ed, tem também o Gustavo Ângelo e o Maurício Moisés, que falam aí sobre futebol semanalmente, falando do lado B do futebol do interior e tudo mais. Ed, vamos aproveitar o gancho que a gente está falando do futebol em plena quarentena. Como você está vendo, cara, a volta do futebol? Acho que não era pra voltar, cara. Pô, estamos assim, com 85 mil mortos. Não tem nem comparação o futebol, a organização do futebol de São Paulo com o do Rio. O futebol carioca é pior que a organização dos nossos campeonatos lá na saudosa Bombopeca. Os caras pegaram, não é de hoje. Eu lembro que teve campeonato de 98, carioca, foi uma bagunça. O Flamengo até ameaçou a jogar o Campeonato Paulista. Eles iam fazer uma parceria com o Araçatuba, porque não poderia. Aí teve o Campeonato de 2002, também foi outra bagunça, que era chamado Campeonato Caixão da Morte, porque o presidente era o Caixa d'Água. O futebol carioca é uma bagunça. Os times estão praticamente em prevalência, exceto o Flamengo. Como o Flamengo ele é o time que detém dinheiro, como tudo no Brasil, quem tem mais dinheiro comanda, o Flamengo fez isso, né? Ele deu a carteirada para voltar. Eu acho que foi um tiro no pé, porque o Campeonato Brasileiro volta dia 8, eles vão ficar um tempo sem jogar, e os times de São Paulo não estão no ritmo. Cara, o Gabriel mandou aqui no chat que o lance do teste só seria válido se os jogadores ficassem concentrados durante todo o momento.
como estão fazendo mais ou menos na NBA, né? Fizeram uma bolha dentro da Disney para os jogadores. E Tem dessa? Tem dessa. E ele falou que somente assim, com alguma insegurança, seria possível pensar em realizar um campeonato. E ele falou que essa é algo que o grande Mauro César Pereira fala. E é verdade, eu acho que só daria certo 100% se você incubasse a galera mesmo, porque imagina, você vai pro jogo, volta, vai pra casa, você vai no mercado, encontra outras pessoas, né? Você teria que ter uma maneira de garantir que esse cara ele foi da casa pro jogo, do jogo pra casa, o que muito provavelmente não é o caso de 100% dos jogadores, né? E um cara que contamina, se contamina, pronto, ele passa pra uma galera, ele passa pros 11 do time dele, mais os 11 do outro time. Exatamente. E aí, Ed, como você acha que vai ser daqui pra frente? Vocês já falaram sobre isso no Jogo é Hoje? Aliás, por favor, deem os serviços do programa. Fala sobre um pouco também sobre o projeto. Eu acho que qual o risco, Castanho, Guilherme, já aconteceu o que aconteceu no futebol do Santa Catarina, de paralisar, né? O time da Chapecoense, se eu não me engano, teve 14 jogadores e membros da comissão técnica que testaram positivo e eles tiveram que paralisar o campeonato, né? Qual é o risco de tornar o novo normal, né? Nossa, esse tal de novo normal também já tá começando a me incomodar, hein? Nossa, até a raiva do novo normal. Podia fazer um episódio inteiro só falando mal disso. Só falando mal. Novo normal, protocolo, né? Dá uma raiva, né, cara? Mas eu acho que o que pesou mesmo foi o fator financeiro, que os times já estavam ficando sem dinheiro. Vídeo o caso do Santos, que o jogador entrou na justiça. São Paulo também, com teve que vender, né? Corinthians, nem se fala. Então, os caras, para ganhar o dinheiro da transmissão, dos direitos de transmissão, tiveram que voltar a jogar, pressionaram mesmo, com uma pressão e vamos estar aí. Eu acho que vai continuar assim, cara. Vai até fevereiro do ano que vem, jogo, e eles vão aproveitar, se tiver algum caso, e vai tudo que vai ser. E falando do podcast, o Jogo é Hoje, cara, queria mandar um abraço aos meus parceiros, o Gustavo Neguangelo e o Maurício Moisés, cara, que eles é um projeto que começou na rádio, lá em Campinas. Os dois são ex-alunos da Unicamp, e eles queriam passar a ótica do futebol por um lado B, só falar principalmente das questões políticas, que vinha que não tinha muito espaço, né? E como a web rádio é um espaço democrático, e eles lançaram esse projeto há 2 anos atrás, e deu muito certo. E esse ano, para minha surpresa, eu fui convidado a fazer uma participação no programa, e os caras gostaram de mim. E eu estou aí já há 8 programas, há 2 meses, tá? Muito feliz, aprendo muito com aqueles 2 caras. Maurício Moisés é africano igual eu, apaixonado pela terrinha, troca muita ideia, um cara que eu tenho muito carinho, já conheço ele há muito tempo, há mais de 10 anos, e nós voltamos a nos encontrar. E por causa dessa questão da pandemia, não pode na rádio, e eles acabaram entrando num acordo para fazer o programa em podcast. E nós estamos no Spotify, o Jogo é Hoje, e também no SoundCloud, o Jogo é Hoje, da Rádio Web Peão. Ah, da hora, hein? E sempre nós temos aí, cara, tentando colocar temas recorrentes. Por exemplo, um dos próximos temas dando spoiler, nós vamos falar sobre a representatividade das meninas no futebol, o preconceito que elas sofrem, e também algo assim que poucos programas falam, que nós iremos falar, sobre a questão do homossexualismo, cara. Quanto que esse pessoal sofre preconceito no futebol, né? Acho que eu nunca vi um programa tratando disso como tema central, assim, de programa de futebol, falando, hoje o tema vai ser homossexualismo dentro do futebol. Exatamente.
Quando o Richarlison tava em evidência no São Paulo, às vezes rolava, né, um pouquinho da galera falar uma ou outra coisinha, mas era tipo linhas, assim, 2 linhas sobre esse assunto e voltava pros gols da rodada. Rolava, cara, e só aproveitar o gancho, o cara ganhou tudo, literalmente tudo com o time e é super injustiçado, a ponto de ter uma época que a torcida não gritava o nome dele antes dos jogos, tipo, o cara ganhou tudo. Bom, falamos de futebol na quarentena, da turma que vem furando, dessa volta do futebol, da volta do Paulistão. Agora eu vou aproveitar o Ed aqui e perguntar para ele como você viu agora o resultado esportivo dos 4 grandes paulistas aí, Ed. Os 4 grandes paulistas seria Santos, São Paulo... Não vem colocar a Ferroviária no meio aí, eu sei que vocês todos gostam desse clubismo do interior aí, mas vai falar que é gigante. Pô, exceto Ferroviária, Palmeiras e Red Bull, foram os únicos que não atrasaram salário, pô. Estamos outro patamar, como é a palavra. Isso é verdade, isso é verdade. Raiva também. Outro patamar. Isso é verdade. E só vou te interromper, só que você falou das meninas do futebol, a Ferroviária é o melhor time do Brasil hoje. E se tem um time grande de futebol feminino hoje, é a Ferroviária, né? Eu acho que nível Brasil, né? Sim, é um projeto antigo já, né? Eu até brinco, pra mim a Ferroviária ganhou tricampeão brasileiro, pentacampeão paulista e campeão da Libertadores. E eu campeão da Libertadores. Estamos futebol feminino e masculino é tudo junto. Mas, brincadeiras à parte, eu acho assim que eu surpreendi positivamente com o nível do futebol dos times, principalmente o nível técnico e físico, né? Foi uma pré-temporada maior do que a habitual, né? Geralmente o futebol para em dezembro e no final de janeiro já voltou, agora foram 4 meses. Eu acho que o clássico foi muito bem jogado, com dois tempos distintos. O Corinthians bem diferente, né? O Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. O Thiago Nunes já está começando a colocar sua cara no clube do Corinthians. E mudar a mentalidade é difícil, mas jogou bem. O Palmeiras jogou muito bem, acho até melhor no clássico. Só que o Cássio estava naquele dia de Cássio, é difícil, cara. Ele joga um goleiro assim. Grande Greg, do Cris e Greg. Teve uns programas atrás, lá no Jogo é Hoje, eu até falei que o Cássio é um injustiçado. Eu acho que ele devia disputar a Copa 2014, ele devia ter sido titular, né? Cara, eu já pensei nisso. Cara, eu acho o Júlio César muito bom. Mas o Cássio, naquela época, ele tava voando. E eu acho que, não por ser São Paulino, em 2006 era o Rogério e não era o Dida. Sim, até pra mim, eu até brinco, até falei nos programas lá, o Rogério Ceni, se fosse 20 anos mais jovem, ele já tava na Europa, o Guardiola ia fazer de tudo pra levar ele, é um goleiro assim, ele é vanguardista na sua posição, joga muito bem com os pés, né? E além de ser um bom goleiro embaixo das traves. E de São Paulo e Santos, o que você viu? Cara, como bom santista, eu estou preocupado, viu? O segundo tempo foi melhor, 1 a menos, por incrível que pareça, mas é muito estático, futebol muito estático, cara. O São Paulo foi um jogo bom ontem. Pra quem não é torcedor, né? Porque pra quem for torcedor, puta que pariu. Cara, nossa. Pra quem não foi torcedor, realmente foi legal. Imagina, 3-2, putz. 5 gols no jogo, legal pra caramba. Mas pra quem torceu, cara... Puta, era uma raiva atrás da outra. Eu vejo que o Thiago Volpe, ele está fora de ritmo como... Nossa, demais. Foi, pegou. Eu concordo. Eu acho que o Reinaldo foi mal, apesar de ter... Cruzado pro primeiro gol, né? Pro primeiro gol. Mas o São Paulo, acho que dos times, dos 4 grandes... É um que eu apostaria que vai ter ele tem o maior espaço para evolução. Tá. Ou seja, é o que tá pior. É o que tá pior. Se tem maior espaço para evoluir, é o que tá mais fudido, então, né? Não, porque ele é o único que teve uma continuidade de trabalho do ano passado para esse ano. Isso é. Mas,
Cara, tem que mostrar mais, né? Uma coisa que a gente lembra de futebol, sabe o que é, Shot? O que a gente lembra? Treta. Tretas. Porque brigas de futebol. mesmo que você não conheça, você não acompanhe tanto futebol, a briga você fica sabendo. Como tudo na vida. Afinal, entre jogar a bola e ajudar na briga, né? Normalmente o pessoal escolhe ajudar na briga. Ajudar na briga, o que nos remete ao nosso quadro Top U dessa semana. E aí, hein? Vamos de briga hoje? Vamos de briga. O que a gente tem, Shot? Cara, eu acho que a gente podia propor assim, né? Não só brigas de porrada entre jogadores, mas de tretas no âmbito do futebol. Então, programas futebolísticos em geral, que são né, belos criadores de treta, que às vezes vem dois convidados ali que tem uma desavença. Aí rola você é moleque chafado. Isso é bom. Rola esse tipo de comentário, né? Então vamos de top 3 desavenças do mundo do futebol. Top 3 desavenças do mundo do futebol. Deixa eu começar, semana... porque eu tenho o menor repertório que vocês nesse aspecto e vai ser difícil pra mim se vocês roubarem os meus tops, entendeu? Tá, então vai. Então eu vou começar aqui, né, como a gente tá falando de briga, eu vou começar com uma briga física, realmente. Isso é bom. Que foi a primeira que me marcou em nível internacional. Foi na Copa de 2006, se eu não me engano, que era Itália e França. E o Zidane deu uma bela de uma cabeçada no peito do italiano. Você lembra disso? Do Materazzi. Materazzi? Exatamente. Diz que o Materazzi xingou a mãe, xingou a irmã dele, uma parada assim, cara. Não é? Puta que pariu. Cara, isso aí foi marcante, tá ligado? E aí o cara xingou a irmã dele. Aí pegou no calo, né? E eu lembro muito nítido, assim, do Galvão falando umas paradas, tipo, agora não, Zidane, agora você estragou sua Copa, agora você acabou com a sua Copa do Mundo, que ele era cotado pra ser o melhor jogador, tinha umas paradas assim, não era? O Zidane foi melhor jogador do mundo da FIFA em 2006. Então, e aí ele tava cotado pra ser o melhor da Copa e o Galvão começou com a choradeira, né? Agora você acabou com a sua Copa. Exatamente. E o melhor de tudo foi que a gente não chamava de meme na época, mas gerou um meme. Demais. E tem uma imagem que é icônica desse dia, que é quando o Zidane ele é expulso, ele passa do lado da taça da final, né? Da taça da Copa do e ele Mundo. dá uma olhada pra taça, assim. Ele dá uma olhada. Eu tô ligado dessa imagem. Eu tô ligado disso. É pesado, assim. Eu acho que se ele não tivesse sido expulso, talvez ganharia. Mas foi demais. Maravilha. Aí a segunda aqui eu já vou pro banco de reservas, que é uma briga de técnico, que eu gosto muito também. Bom, hein? Que, se eu não me engano, era o Tite e o Felipão. O Tite é o protagonista, né? Que era com o Felipão, que é o do Fala Muito. Fala muito! Bom, né? Que isso sim virou meme, né? Isso a gente já tinha o conceito de meme na época, isso virou um puta de um meme, né? Cara, que Ele ano fala foi muito, isso? fala muito, fazendo com a mãozinha assim, né? Então, eu lembro disso, cara. Eu lembro que quando saiu isso, até nos próprios programas esportivos, né? Quando tava rolando alguma discussão assim, normalmente o pessoal apartava a discussão falando, você fala muito. Aí já chamava o VTzinho do Tite. E aí o meu último, na verdade eu não sei se vocês vão se lembrar, se vocês viram isso, eu acredito que sim, né? Vocês acompanham mais programas futebolísticos do que eu. Só que esse é de um programa futebolístico do interior, daqueles de televisão. Puta, é bom, né? eu sei. Se paga, que é do Sport Cidade. Eu não sei se você já tá ligado do que eu vou falar. Que é um cara que eu não lembro o nome do cara, mas ele volta de um VT, eles estão assistindo um VT de alguma partida assim. Aí o cara já volta puto, ele fala, eu vou ser obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Tá porra. É bom, mas eu tô tentando procurar aqui. Ele é meio velho, né? Tipo, um tiozinho. Um tiozinho, de um bigode. Tiozinho assim, carequinha com bigode. Ele fala, eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Que vocês ficam botando reportagem atrás de reportagem, é só VT de jogo, e eu fui chamado aqui pra falar e não me deixa falar. Na hora que eu vou comentar alguma coisa, já me corta e chama outra reportagem. Isso aqui tá uma porra e eu não vou mais participar disso aqui. E ele levanta e sai fora. Sou obrigado a falar, esse programa aqui tá uma porra. O que vale pra esse podcast aqui também.
Então eu acho que eu concluo meu top 3 com isso, né? Uma treta de porrada mesmo, uma treta entre técnicos, uma treta técnica, literalmente, e uma treta de bastidores, digamos assim. Muito bom. Eu vou seguir a ordem aí. Vou deixar o Ed pro final, para ele se preparando aí para esse nosso top 3. Bom, aqui eu vou fazer um top em importância. Eu tenho dessas, né? Eu sempre gosto. O cara tem dessas. Em terceiro lugar, vai ser uma homenagem ao meu time, ao São Paulo, que o ano é 2003 e o jogo é São Paulo e River Plate e o protagonista é Luiz Fabiano, que entre bater o pênalti e ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga. O fatídico dia de entre bater o pênalti e ajudar a briga. Isso daí também, cara, foi uma das frases mais memoráveis da história do futebol, pelo menos do São Paulo. Entre bater o pênalti e ajudar na briga, preferiu ajudar na briga. Em segundo lugar, cara, eu vou colocar... É um jogo em si que não tem a briga física, mas tem a desavença e gera uma frase maravilhosa. O ano é 2000, no Vasco da Gama, o Vasco acaba de contratar Romário e Edmundo, e aí tem um pênalti no jogo, o Edmundo ia bater, o Romário não deixa, o Romário bate, perde, e aí vão entrevistar o Edmundo, ele diz, quem bate é o príncipe. Aí falam isso pro Romário, e o Romário fala, agora a corte está completa, o príncipe, o rei e o bobo. No Romário caso, sempre bom nas suas colocações, sempre né? bom. Ele é sempre cirúrgico. Maravilhoso. Isso aí eu acho que foi um pouco antes ou depois do Pelé calado é um poeta e que precisava colocar um sapato na boca do Pelé pra ele parar de falar tanta besteira. Foi no Vasco que o Edmundo, ele meio que dá uma passada de mão na cara de um jogador e aí o cara vem dar uma moquetona nele por trás, assim, ele tava no Vasco? Não, isso ou aí ele tava foi no Flamengo? Flamengo. Foi em 95, foi Flamengo e Vélez. Só que aí o engraçado é que nesse dia que você falou, o Romário defende o Edmundo. Porque o Edmundo toma uma muqueta na nuca. É uma bela de uma muqueta por trás, né? Na crocodilagem. E o Romário vem dar uma voadora no cara que bateu no Edmundo. Foi no Flamengo em 1995. Mas em primeiro lugar é a melhor treta que eu já vi em todos os tempos. Final do Paulistão, 1999, Palmeiras e Corinthians, embaixadinha do Edilson. Primeiro chega o Júnior, dá aquela chegada do Edilson, e depois vem o Paulo Nunes. E aí o couro come que tem goleiro reserva envolvido, nego voando dentro do túnel, é sensacional. Cara, essa foi uma batalha mesmo, né? Os caras lutaram uma batalha, estilo de guerra, né? Eu acho que foi a melhor envolveu treta que eu já todos. vi. Acho que todo mundo que tava ali dentro daquele estádio ou deu ou tomou um... Mas me marcou muito na época, porque assim, cara, virou um negócio gigante, absurdo. E o Galvão tava narrando, ele o Casagrande, falando, não, isso aí não pode, não sei o que lá. E aí perdeu a razão, não sei o que, aquelas coisas. Mas... É massa quando o cara tá narrando e aí ele não tem mais o que falar e começa a narrar a briga. Narrar a briga. Não sei quem que deu um soco e pai deu um chute e aí deu um voador. Bom, então meu top 3 tem Luiz Fabiano, ajudando a briga, o Romário falando do Príncipe Rei e o Bobo, e Palmeiras e Corinthians na embaixadinha do Edilson. E o Ed, o que você tem pra gente de top 3 brigas? Tretas, pode ser. Não sei se vocês vão lembrar, provavelmente o Cássio vai lembrar daquele jogador francês meio louco da cabeça, o Eric Cantona. Ah, bom esse aí, hein? E os estádios na Inglaterra não tem alambrado, é muito próximo do campo, né? E tinha um torcedor que tava ofendendo muito o Cantona. E o Cantona, ele é um cara totalmente pavio curto. E teve uma hora que ele perdeu a cabeça e deu uma voadora no cara lá. Deu uma voadora. Pô, aquilo... Essa imagem é muito boa, cara, pra quem quiser procurar ele dando a voadora no torcedor. Cara, eu tenho uma certa memória disso, assim, do cara dando uma voadora no maluco na torcida. Esse papo foi esse daí. Foi o Cantona. E indiretamente. Ele jogava no Manchester, né? O Cantona, ele ajuda no crescimento do Zidane, porque o Cantona era o grande nome da
da França. Da Aí França. nessa treta ele acaba ficando de fora da Copa do Mundo, lá fora outras tretas de 98. E o Zidane é o grande protagonista e se torna o grande jogador. Até ele fazer a treta que o Guilherme lembrou, cara. Pra mim também foi muito, muito icônica. Outra treta não teve vias de fato, por pouco. Mas é uma treta meio pesada. De dois companheiros de clube, dois companheiros de seleção, e eram compadres, que é o Wayne Bridget e o John Terry, que o John Terry rouba... Puta! Um pegou a mulher do outro, não John foi? Terry rouba a esposa do lateral esquerdo. Aí eu acho que o cara já tava no Manchester City, teve um jogo Manchester City e Chelsea, John Terry vai cumprimentar ele, o cara deixa a mão. Pô, você roubou minha mulher. Ô Ed, isso virou meme na época, né? Os caras na talaricagem level máximo. Os caras não tem muito respeito pelo matrimônio alheio, não. Não tem, os caras não respeitam ela, não. E pra mim... Então você colocou, peraí, você tem o Cantona, depois o Terry. Põe uma brasileira então, aí, eu ô ia Ed. colocar, pra mim a Tá- número tá 1 muito era gourmet, tá do, muito- do Palmeiras, quando conheci ela foi bonita, né, cara? É melhor, esse é Mas eu bom, né? lembro uma que teve até tijolo, cara, que foi a treta do São Caetano contra o América na Libertadores, América do México. Agora eu não me recordo, eu acho que foi na Libertadores 2004, porque o São Caetano acho que pega o América em 2002, os caras tem uma treta, cara. Mas por pouco os caras não saem mortos lá. Foi uma treta assim, bem estilo Libertadores, uma treta bem bonita. Cara, foi feio, né? Está com uma carriola no meio do campo, no meio da... Nossa. Pô, e se tiver só treta de programa esportivo, ia dar bastante, né, cara? Agora me veio a cabeça, tem a do Cazuru querendo bater no boxeador. Do lá, boxeador, ele fala... O que ele fala? Você não é homem, você não é jornalista. Essa treta é boa, hein, cara? Que aí depois ele dá uma afinada, não é? Na hora que o cara cresce, ele dá uma afinada. Ah, o a Cajuru do é PVC, maluco, então. né? O Cajuru é malucaço. Não, o Cazuru é doido. Eu comprei o livro dele, cara. É um livro sensacional, você dá muita risada. Um livro que ele fez de R$1. O Condenado a Falar? O Condenado a Falar, isso tem Muito mesmo. Que ele bom queria esse bater livro. o número de vendas do Ed Macedo lá. Fez o livro a R$1. Cara, Olha só, você envolve Cajuru e Edir Macedo numa mesma frase. É que a coisa começa a desandar. Desandou. Daqui pra frente é só ladeira abaixo. Bom, já que tivemos esse magnífico top 3, eu acho que é a deixa pra gente encerrar mais um programa e agradecer a todos que nos ouviram. Mas se você gostou desse programa, quer continuar interagindo com o Boteco Elétrico, siga a gente no @Boteco Elétrico Podcast no Instagram, procure por Boteco Elétrico no YouTube ou nos agregadores de podcast. Eu vou me despedir aqui e, como de praxe, vou deixar a bomba de fechar o programa para o Ed. Então eu fico por aqui, agradeço, mando pro shot. Até mais, pessoal. Bom, já que a bomba é do Ed, eu também vou ficando por aqui. Muito obrigado aí a todo mundo que ouviu. Muito obrigado a você que tá ouvindo agora. Segue a gente lá no Instagram, manda mensagem pra nós, engaja aí, né? Vamos conversar. Quem sabe você aí, anônimo, que está ouvindo, não vem participar. Queria agradecer o Ed também, cara. Ed, obrigado por você ter vindo aí. Então, você salvou o episódio, muito obrigado. E até a semana que vem, meus queridos. Só vou agradecer ao Jogo é Hoje por ceder o Ed, né? É verdade, né? tem isso, né? Então, queria agradecer ao Jogo é Hoje por gentilmente ceder o seu ilustre membro para que a gente usasse dos conhecimentos dele aqui no podcast. Então, muito obrigado você que ouviu, muito obrigado, Ed, e até semana que vem. Pô, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês, cara, o Guilherme e o Casper. Eu lembrei da época do Makoto, cara. Acho que conversa de bar é as melhores conversas que tem, é onde que sai os melhores assuntos, né? E falando do programa passado, já que o programa fala de boteco elétrico, eu tenho uma mania de sempre indicar livros, né, no Jogo é Hoje. Apesar de ser abstêmio, eu comprei um dos livros mais sensacionais, chama Filosofia de Botequim. Então o cara falava lá da teoria do Nietzsche e no final ele indicava um tipo de cerveja para tomar que tinha a ver com aquela teoria. Pô, mas leia que vocês vão curtir, cara, é sensacional.
E gostaria de agradecer aos meus parceiros lá do Jogo é Ouve, de ceder a minha participação aqui no programa. Os caras são gente boa e provavelmente vão assistir e vão curtir demais, cara. E um abraço especial aqui à minha companheira, o amor da minha vida, que está aqui do meu lado, me ajudando aqui. Que gosta muito de futebol. Tô tentando fazer a cabeça dela. Diz ela que era corintiana, mas até o final do ano. Exatamente. E agradecer aos ouvintes, cara. Que, pô, poder trocar essa ideia aí, né? Eu até brinco lá no Jogo é Ouve. A disponibilização do tempo, cara, é algo assim precioso, pô. E é muito agregador, né? Então, eu fico o meu agradecimento a todos que estão escutando aí. E ao Cássio e ao Guilherme aí, que o programa é sensacional, cara. Sempre que quiserem me convidar, eu estou à disposição aí, porque eu curti muito, cara. É uma pegada assim, muito da hora pra mim.